Olá pessoal, estou de volta com mais uma videoaula sobre Android e continuando aquele assunto da videoaula anterior, que são os fragments. Então nesta videoaula eu vou mostrar como que a gente pode criar uma aplicação que detecta a orientação do equipamento. Por exemplo, se tiver na vertical, ele vai exibir um layout, se tiver na horizontal, exibe outro. Isto é bastante útil quando a sua aplicação rodar em equipamentos de tamanhos diferentes, né? Por exemplo, rodar num smartphone e também num tablet. Então vamos ver como que a gente pode lidar com isso. Bom, então eu tenho aqui uma aplicação. Então a aplicação nossa vai ser bem simples. Eu tenho uma activity principal que, dependendo da posição que ela tiver, se eu estiver usando esse posicionamento, né, na vertical, portrait, como é conhecido, ele vai carregar um fragmento. Se eu virar o equipamento, ou estiver usando num tablet, por exemplo, ele pode já trazer como default na horizontal. Então eu vou inverter aqui a posição desse emulador, né? E aí ele tem que inverter. Então aqui ó, ele carregou um outro fragmento, que aqui eu poderia ter diferentes elementos, né? Ou geralmente os mesmos elementos da outra posição, só que dispostos de forma diferente, né? Então eu vou voltar àquela posição, ele tem que voltar àquele layout. Então aqui está, este é o fragmento no modo portrait, e se eu virá-lo, ele trocaria o layout, né? Então ele usaria um outro fragmento. E o layout para cada uma das posições eu colocaria no fragmento. Então eu tenho uma activity principal e essa activity principal vai gerenciar qual dos fragmentos eu tenho que colocar. O fragmento para vertical ou o fragmento para horizontal. Então em cada um desses fragmentos eu poderia inserir o layout que eu quero para cada uma das situações. Então vamos ver do ponto de vista de programação como que a gente faz isso. Bom, eu criei aqui o projeto, já está criado, mas é um projeto básico, né? Então você poderia vir aqui, Android Application Project, um nome, né? Fragment. Aí eu usei a API 14, é para o Android 4, se não me falha a memória, foi esse mesmo que eu usei. Não usei tema, e aí adotei todos os padrões, né? Aí até dar Finish. Aí se você seguir esses passos, você vai criar um projeto com a mesma formatação que eu criei aqui. Então, em primeiro lugar, vamos ver os layouts. Então eu tenho três layouts aqui. Um que é o Activity Main, o outro que é o LM Fragment, que é o Landscape Mode, né? É um fragmento, vai ser um layout para ser utilizado quando o equipamento estiver no modo Landscape, horizontal. E o PM, que é o Portrait Mode Fragment, que vai ser o layout que será utilizado quando o equipamento estiver no modo Portrait ou vertical. Então, para isso, o Activity Main ele já deve ter criado no seu projeto, a hora que você criou o projeto. Então, crie dois fragmentos, dois layouts, né? Então, dessa forma. Botão direito, New. Você pode vir aqui, ó, Order, e pede aqui, ó, Android XML Layout. Próximo. O meu aqui acho que eu escolhi o Linear Layout. Aí dá o nome. No meu caso é LM Fragment e Finish. Aí faz o mesmo processo para o PM Fragment. Então, qual que é o conteúdo de cada um deles? Eu vou abrir aqui. Então, o conteúdo eu coloquei simplesmente, eu mudei a cor de fundo. A orientação, ó, eu coloquei que esse daqui vai ser para na verdade o landscape, esse daqui deveria ser o horizontal, né? Mas tudo bem, não vai interferir nesse caso aqui. Aí a cor de fundo, para diferenciar um layout do outro. E eu coloquei um text view onde vai ser exibida aquela mensagem. Então, cria uma string lá no arquivo string XML. Então vamos fazer a coisa certa, né? Então eu criei o landscape message, qual que é a mensagem, e o portrait message, qual que é a mensagem que vai exibir quando estiver no layout portrait.
Então, o layout do fragmento, bem simples, né? Mudar a cor e inserir um text view. Então, o text view, você pode copiar o código aqui ou simplesmente pegar daqui e jogar aqui. E aí setar as propriedades através do mouse, com o mouse, né? Então, edit text, aí você vai lá, cria string, ele já vai criar direto no arquivo string XML, e aí você escolhe ele aqui. O ID, você pode definir um ID, não está sendo utilizado aqui ID nenhum, porque ele não está sendo manipulado via programação. Então você faz isso para cada um dos fragmentos. Então, ó, portrait, ó, eu estou usando invertido na verdade. Mas como a gente não tem elemento nenhum, se eu tivesse distribuído elementos para a tela, poderia até fazer diferença. Mas no caso aqui, eu posso trocar também, não tem problema nenhum. Então, a mesma coisa, ó, coloca um text view, a string que vai ser apresentada. Aqui deve estar pedindo para colocar dp, né? Que é o px, que é o pixel, ele é uma medida mais estática, né? E o dp ele se acomoda de acordo com a resolução de tela. Bom, então se você quiser colocar mais componentes, você poderia acrescentar mais aqui, botões, caixa de texto e tudo mais. Então definir os dois layouts que vão ser usados como fragmento. Vamos ver a activity principal. A activity principal, ó, nada. Eu não coloquei nada. Por quê? Toda a minha activity principal vai ser preenchida pelo fragmento. Então todo o meu layout ele estaria definido nos fragmentos. Por quê? Porque a tela toda do meu equipamento vai ser controlada vai ser preenchida pelos componentes que eu tiver nesses fragmentos. Ok? Então aqui na Activity principal você pode sim colocar, como a gente viu na videoaula anterior, eu poderia sim ter outros componentes aqui e ter um outro layout aqui dentro e inserir dentro desse outro layout. Mas no caso eu quero ter controle total sobre a tela. Então mudou a orientação, ele puxa o layout específico para aquela orientação. Bom, então como a gente viu na aula anterior também, cada fragmento tem vida própria, então a gente tem que definir uma classe que irá controlar cada um dos fragmentos. Então vamos aqui na classe source, na pasta source, aqui no pacote, crie uma classe chamada, que eu chamei aqui, né, lm_fragment e pm_fragment. Então, como a gente viu na aula anterior, basta a gente estender a classe fragment, sobrescrever o método onCreateView, e aqui no anterior a gente criava um objeto e depois retornava o objeto. Aqui eu já estou retornando direto o resultado do método inflate da classe inflator. Então a gente viu na aula anterior que isso daqui vai carregar o layout, cada um desse layout, e vai devolver para a classe principal, para a activity principal. E a activity principal então encaixa no local que ela precisar. Então isso daqui é para inicializar o layout que vai ser o fragmento. Então a mesma coisa, desculpa, aqui é a aula, a classe, não activity. Então a mesma coisa para a outra classe, né, que vai controlar outro fragmento. Também extend fragment, sobrescreve esse método e a única coisa que muda é aqui, ó. A hora que for criada uma instância dessa classe, é esse layout que vai ser carregado. Bom, e aí a classe MainActivity, ela está mais enxuta do que a aula anterior, porque eu não tenho objetos na activity principal, né? Então aqui, ó, é uma activity normal, comum. Então a gente tem que herdar da classe activity, sobrescrever o método onCreate. E aqui, ao invés de ter aquele setContentView, como normalmente a gente utilizava quando era activity, eu não tenho ele. Por quê? Porque eu vou verificar qual que é a orientação e vou carregar o fragmento de acordo com a orientação. Então, ó, a gente pode usar essa classe configuration, eu crio uma instância dela e pego então qual que é a configuração do equipamento no momento.
Por quê? Porque eu vou usar isso daqui para saber qual que é a orientação, se o equipamento está sendo usado na vertical ou na horizontal. Aí a gente faz aquilo que a gente já tinha visto na aula anterior, né? Eu tenho que criar uma classe, um objeto, né, da classe Fragment Manager, criar um transaction, um Fragment Transaction, e dar aqui um Begin Transaction. E aí, qual o fragmento que eu vou carregar? Para saber qual, eu vou verificar aqui, ó, config orientation é igual orientation landscape. Então ele já tem algumas constantes pré-definidas para a gente poder utilizar aqui. Então ele vai pegar a configuração do momento e comparar. Essa informação é igual orientation landscape? Se for, é porque ele está na horizontal. Então a gente vai criar uma instância, ó, da classe LMFragment, que controla o fragmento no modo landscape. E aí então eu uso o método replace. Então lá eu não estou adicionando. No outro a gente adicionava numa certa posição da tela. Aqui não, eu troco o layout. Se estava na vertical, eu vou dar um replace. Eu vou substituir o conteúdo, né, pela instância da classe LSFragment. Se isso não for verdade, ele está então no modo Portrait. Então eu instancio a classe PMFragment, que controla o fragmento, né, o layout para o modo Portrait, e faço o replace, agora colocando como conteúdo essa instância, que representa, né, que carregou o fragmento Portrait. E aí, finalmente, eu dou um transaction commit para confirmar essa transação, que é a substituição do fragmento. Bom, eu não comentei nada ainda nessa aula e nem na videoaula anterior, porque a gente já falou um monte, mas é sempre bom lembrar. Você tem que verificar essa classe, esse arquivo, né, Android Manifest. Então, se você criou o projeto assim padrão como eu demonstrei aqui, provavelmente vai estar correto. Mas se der algum problema, lembre-se de verificar aqui o nome do pacote, a versão mínima e a versão alvo, né, target, SDK version, se tem essa tag activity, se ela está com o mesmo nome, ó, main activity, com o mesmo nome da classe. Então isso tudo pode influenciar, pode causar erro se não tiver devidamente configurado. Bom, agora então é só testar. Eu vou clicar aqui, botão direito, Run Android Application, e vou esperar ele executar. Bom, eu fechei a anterior, né, que eu tinha demonstrado no começo. O meu Eclipse parece estar apresentando algum comportamento meio esquisito. Carregou. Bom, carregou. Para você virar, você inverter a orientação, se você tiver no Windows, Ctrl F11. Então, para você simular as situações, Ctrl F11. Então aqui, por exemplo, eu poderia ter feito um layout onde eu tivesse um fragmento aqui, por exemplo, com alguns dados, e aqui, vamos imaginar que a gente tivesse informações, por exemplo, dados de usuário. Poderia ter uma lista aqui com o nome do usuário, num fragmento, onde eu clico aqui e ele carregaria um outro fragmento aqui com os dados daquele usuário, por exemplo. Então o importante é vocês perceberem que cada vez que eu viro o equipamento, ele substitui o layout. Então se eu vou dar Ctrl F11 novamente para ele voltar à posição vertical, aí ele foi lá e deu um replace no layout, voltou ao anterior. Ok? Então o conceito geral eu acho que não é tão difícil assim, né? Então é só praticar. Então obrigado e até a próxima videoaula.